E Vanessa, explica como que uma advogada veio parar nesse meio do marketing digital. Porque, assim, a gente está acostumado a receber aqui no podcast, geralmente a galera que vende produto físico, digital. E você tem também, você tem um produto aqui, não é? Tenho, registro de marca. Isso. Explica um pouco sobre o que é isso e como que você caiu nesse meio do marketing digital. Explico. Eu acho que é difícil eu falar disso sem falar um pouquinho da minha formação. Uhum. Eu me formei em Direito em 2016 e desde cedo eu sabia que eu queria advogar. Nunca fiquei muito naquele dilema de concurso público ou advocacia. Tanto que o André Lacerda, para quem conhece, ele era meu colega de turma. A gente formou junto e a gente abriu o escritório junto de outros 2 sócios. Um, inclusive, na época, era um namorado meu. E ele era advogado há 7 anos. Então, a gente sentiu uma certa segurança de já abrir um escritório logo de cara, tendo em vista que a gente já tinha alguém da área há muito mais tempo. Sim. Então, a gente começou a advogar de uma forma bem tradicional mesmo, como todo advogado pensa que vai ser. Uhum. Eu, inclusive, tinha uma formação inicial em Direito do Trabalho. Foi a área que eu fiz a minha prova da OAB, a área que eu fiz minha primeira pós-graduação logo de cara. Inclusive, eu comecei ela antes de terminar a graduação. E eu acreditava, inclusive, que eu ia atuar assim, de forma permanente no Direito do Trabalho. E, assim, não tem como eu falar da minha atuação no direito digital sem mencionar o Kaiser, inclusive. Por quê? Porque ele foi o meu primeiro cliente do marketing digital. Só explicando para vocês, na época não existia esse termo, essa denominação direito digital. Se existia, assim, era em uma situação muito isolada, sim, mas não existia o que era direito digital, ele não era desenhado, não era formatado, não existia uma doutrina do direito, sim, não tinha uma fonte para eu beber. Então, porque não era popular igual é hoje, né? Que todo mundo está inserido nesse meio já. Exatamente. E foi um direito que surgiu para atender às demandas da galera do digital. Sim. E isso começou muito nessa época, mais ou menos, em que eu me formei. Você foi meio que pioneiro, então, né? Sim. Nessa área. Em Governador Valadares, assim, com certeza. Legal. E eu acredito que um dos primeiros escritórios do Brasil, assim. Nossa, porque, de fato, eu desconhecia, assim. Eu não sabia de nenhum colega que fazia o que eu fazia. E quando o Kaiser surgiu, eu gosto muito, inclusive, de acompanhá-lo, porque eu vejo que, de certa forma, cada um em sua proporção, eu cresci junto com ele, assim, eu acompanhei o crescimento dele também. Então, para mim, também é uma grande honra, sabe? Ver o crescimento do Kaiser, porque, de certa forma, a gente caminhou junto nesse sentido. Mas, basicamente, ele tinha demandas, não só ele, mas como também os produtores da Cápsula na época, sim, né, que era a primeira empresa ali que se apresentou, tinham demandas muito específicas. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que buscar das fontes do direito tradicionais e formatá-las para atender essa nova demanda que surgiu no mercado digital. Explica um pouquinho, assim, para quem está em casa agora, né, você está falando que o direito surge a partir de demandas. E tem muita gente que fala que a internet é terra de ninguém, né? Mas não é cheia de regras. Você citou aí o sorteio, por exemplo, que é uma demanda que surgiu muito com a rede social. O que vem de demanda, assim, que o direito atua diretamente nessa divulgação de produto, nessa divulgação de cursos digitais que a galera vende? Onde é que vocês entram? Tá. Olha só, são várias as dores, né, das pessoas que empreendem no digital. O registro de marca, inclusive, vou até aproveitar para responder melhor a sua pergunta inicial, né, que é do produto que a gente tem aqui. O que acontece? O registro de marca, ele veio como um remédio para uma dor que muitos players no mercado têm, que é falsificação. Sim. Então, o que acontece? Vou colocar o exemplo aqui de encapsulados, né? A falsificação de encapsulados, ela, infelizmente, ela é muito recorrente, né? Qualquer produto que estoura muito no mercado, rapidamente aquilo ali é falsificado e vendido em marketplace como o Mercado Livre, entre outros. Só que aí, o que acontece? Para você ir no judiciário ou em outras autoridades, né, para pleitear aí, né, a exclusividade do uso daquele produto, uma das ferramentas mais poderosas que tem é por meio do registro de marca. Porque é só assim que você consegue provar que aquela marca é sua. Às vezes, se você não tem um registro de marca, você tem muita dificuldade de mostrar para o juiz que aquele produto é seu, porque às vezes é o falsificador que está pleiteando contra o produtor original, né, de fato. Então, para você ter uma demanda mais rápida, conseguir por meio de liminar alguma decisão favorável nesse sentido, o registro de marca, ele é muito assim,
bacana, né? Sim. E às vezes alguém pode copiar a sua marca mesmo só por copiar. Às vezes não vai falsificar o produto, mas vai copiar o nome da sua marca, o nome do seu infoproduto. Entendi. Porque pode ver potencial, tipo, naquele nome para Sim. futuramente usar aquilo. Exatamente, né? A Entendi. Bripe, por exemplo, né? Imagina se Sim. alguém, alguma empresa exercendo as mesmas atividades, resolve colocar a marca Bripe. Às vezes, quantos consumidores, né, vão ser induzidos ao erro para, enfim, Sim. se afiliar ali ou comprar aquele produto acreditando ser a Bripe. E isso mexe também muito com a credibilidade da empresa. Por quê? Isso eu vi também muito no universo dos encapsulados, mas isso pode ser em qualquer sentido, qualquer produto. Você compra um produto acreditando estar adquirindo o original. Aí você vai usar o produto, consumir o produto, ele não vai ter a mesma qualidade do original. Sim. O que você vai fazer? Você vai na internet falar mal do original. Então você perde até muito pela credibilidade da empresa quando a falsificação ela é muito latente, né? Então, principalmente por conta da questão da falsificação, o registro de marca ele veio a ser um remédio. E eu acho que também uma grande prioridade é a pessoa querer a exclusividade daquele nome, né? Investir muito em marketing, etc. E não correr o risco de perder o direito de usar a marca. Porque da mesma forma, quando você tem um registro, você pode impedir que alguém utilize a sua marca. Se você não tem um registro, alguém pode chegar para você e te proibir de usá-la. Sim. E isso Tipo a sua própria marca, né? Isso é um grande... E, gente, já aconteceu, assim. Inclusive player aqui de Governador Valadares, grande player que passou por essa situação de alguém copiar ele que foi o primeiro a criar, mas alguém registrou a marca dele antes dele. Sim. E a pessoa passou por esse BO aí, de ter que parar de usar a marca porque alguém registrou antes dela. E dá pra resolver depois que, tipo, se a pessoa não registrou a marca, mas aí outra pessoa foi e pegou, e aí a pessoa que tem o produto original, ela consegue resolver isso? O que acontece? O problema é o tempo, entendeu? Você vai ter que pleitear na justiça, você vai ter que entrar com uma ação para anular a marca dessa outra pessoa. E durante todo esse tempo você não pode usar a marca. Exatamente. Nossa, nem vale a pena, não. Melhor você entender. Ainda mais o timing, né, do digital, né, exige muito isso. Inclusive, por exemplo, o Mercado Livre, ele já tem um juízo de valor quase que automático. Lá tem como você fazer se você é o dono de um produto, você pode denunciar os links dos falsificadores e eles excluem de antemão quando você apresenta o registro de marca. Mercado Livre, você não precisa nem judicializar. Entendeu? E o Mercado Livre é um dos maiores marketplaces onde acontecem esses problemas, né, de falsificação. Então, assim, aqui, até mesmo na Bripe também, a gente costuma, na medida do possível, quando a pessoa tem um comprovante ali, né, de que ela que é o dono do produto, isso também acontece, porque qualquer marketplace quer prezar, né, pela ética, etc. Não quer falsificado. Claro. Então, isso é muito bom até nesse sentido, porque até administrativamente você consegue adiantar muito a sua vida. A gente também estava fazendo registro de sorteio, só que confesso pra vocês que não foi um produto que colou muito, porque as pessoas, elas meio que... Elas não estão nem aí. A dor do sorteio não colou muito. A dor do registro de marca, ela é muito forte, né? Sim. Ela pega muito. Se a pessoa desespera, ai meu Deus, se alguém registrar uma marca igual a minha, meu Deus do céu. O que pode acontecer com quem faz um sorteio legal? Ilegal não, né? Irregular. Irregular. As penalidades, as piores, assim, é você ser proibido de fazer outro sorteio ou então pagar a multa no valor do produto sorteado. É o máximo que pode acontecer. Nossa. E tipo assim, a pessoa ela pode... eu quero fazer um sorteio aqui de... sei lá, do meu produto aqui. Ela pode simplesmente só fazer o sorteio no Instagram dela ou tem que ter, tipo, uma liberação? Teoricamente, você tem que aprovar. Assim, é bem rápido essa liberação, sabe? Quando você faz o protocolo, eles demoram uns 3, 4 dias para apreciar. Só que, documentalmente falando, é bem enjoado, sabe? Bem burocrático. Porque, por exemplo, você tem que mostrar que a empresa tem lastro para sortear determinado produto. Então, por exemplo, sorteio de carro. A empresa ela tem que ter, tipo assim, um ganho de X vezes mais que o valor daquele prêmio. Então... É por isso que ninguém faz um sorteio regular, entendi. É porque eu tô perguntando, porque eu já vi uma vez uma farmácia que tinha feito parceria com uma blogueira para sortear um negócio de... Ácido hialurônico. Não, era tipo um negócio de academia, tipo uma cinta, alguma coisa assim. Tipo, esses elásticos de malhar. Isso, Aí, tipo assim, só que
deu um BO lá e eles tinham que ter, o cara, tipo, um advogado foi lá e falou que eles tinham que ter liberação da Fazenda pra poder fazer. Por meio... Não da Record, tá, galera? Fazenda Nacional. Graças a Deus, né? Tô brincando. Mas é exatamente por isso. Teoricamente, você tem que ter essa aprovação. Uhum. E também esse era um dos produtos, né, que a gente ofertava, né? Mas acabou que anda dando... também a LGPD, só que a LGPD, gente, é um trabalho muito artesanal, que exige muito, muito. Né? Exatamente. Então, às vezes, LGPD? É Lei Geral de Proteção de Dados. Tá. Ela... É o que te protege. Entendi. Exatamente. Vai ser... Inclusive, já fez até a implementação aqui na Bripe. Deve ter quase 2 anos, mais ou menos. Só que ela é um serviço muito artesanal. Inclusive, até para eu treinar outra pessoa para fazer isso, é muito difícil. Porque é muito, assim, específico de ir na empresa. Eu ter que mapear os dados da empresa. Enfim, definir uma política de privacidade, etc. Então, é bem complexo, assim. Então, assim, apesar de, sim, eu falar muito sobre proteção de dados, por exemplo, nas redes sociais pessoal e do escritório, a gente sempre foca muito no registro de marca por ser um produto mais de prateleira e que também que toca muito na dor do empresário. A gente pensa muito nisso. Então, voltando, tendo em vista esse raciocínio aí de transformar determinados serviços em produtos de prateleira, a gente pensou por que não colocar também um registro de marca na plataforma da Bripe, né? Sim. Até mesmo para a gente poder colocar afiliados à nossa disposição para vender esses produtos também, esse produto, né, também. E, inclusive, né, a gente está conversando assim, com determinados afiliados, porque num primeiro atendimento, assim, eu confesso que a dificuldade é no sentido de que no primeiro atendimento eu preciso fazer essa consulta. Então, de certa forma, eu auxilio isso, mas assim, é maravilhosa a plataforma, facilita muito a vida, principalmente as formas de pagamento, a gente utiliza bastante, assim, e é por isso que a gente escolheu aí a Bripe. Eu tô com uma curiosidade numa coisa, porque você falou que no direito essa ideia de mercantilizar produtos, né, não é muito aceitável. Mas aí você trabalha com a venda do registro de marca, por exemplo. E aí como que você trabalha com a Vanessa advogada, com a Vanessa que está ali trabalhando com a venda? Como que você faz a entrega desse produto para os seus clientes, assim, tenta alcançar pessoas para você captar essas vendas? O que acontece? Vendas, né? É vendas. Sim, que a gente pode falar no registro de marca, né? Pode falar. O que acontece? Quando eu vou vender registro de marca, eu não posso ficar muito assim, tipo, registra uma marca comigo. Vende esse registro de marca aqui. Exatamente. É o que você falou se divorcie do seu marido comigo. Exatamente. Inclusive, a gente não pode nem incentivar o litígio, sabe? É algo muito assim... Inclusive, não sei se vocês lembram no passado ou retrasado, a doutora Deolane debochou porque a OAB incluiu também a proibição de ostentar. Sim. Do advogado. Mas assim, ficou... Primeiro que eles colocaram um inciso aí nessa determinação de uma forma muito genérica, tipo assim, como assim? É proibido ostentar, mas é proibido eu falar assim, eu sou milionária porque eu sou advogada, vincular isso à atividade da advocacia. Ficou meio subjetivo, exatamente, né? Ficou muito subjetivo. Então, só pra você ter noção de como é que, de certa forma, é muito assim, abominável, né, por parte da OAB, essa questão. Mas respondendo a sua pergunta, o que acontece? O registro de marca, ele não é uma atividade exclusiva da advocacia. Ou seja, você não precisa ter OAB para fazer o registro de marca. Inclusive, você pode fazer o seu próprio registro de marca. Sim. Eu recomendo, dá um super trabalho, né? Eu recomendo não, porque você precisa ter algumas noções da legislação para fazer ele sem erro, né? Tem gente que vende curso disso, né? Faça seu próprio registro de marca. Já vi. Sim, exatamente. E assim, se você souber o que você está fazendo, dá certo. Só que o problema é que né? É arriscado, e você vai fazer um investimento, e se der errado, aí você vai ficar chateado. Chateado. Sai caro, né? Exatamente. Sim. Mas, enfim, ele não é uma atividade exclusiva da advocacia, ou seja, você não precisa ser advogado para registrar a marca. E por isso que a gente criou a Blue Brands, inclusive. Porque é uma empresa que não é o escritório, né? Eu tenho um escritório de advocacia. E a gente também tem a empresa que é a Blue Brands. E a Blue Brands que vende o registro de marca. Então, de certa forma, para desvincular, a gente deu uma desvinculada e criou essa empresa. Mas só que também eu sei que
a Blue Brands, por si só, às vezes, ela não vai ter força suficiente. Por quê? Porque, de certa forma, a minha figura como advogada, ela dá uma certa autoridade. Eu sei que, principalmente no âmbito local, assim, as pessoas me conhecem muito por isso. Então, quando eu vou falar nas minhas redes sociais pessoais, eu posso falar sobre registro de marca, sobre o risco de não registrar, sobre por que é importante. A OAB não veda você falar sobre conteúdo, entendeu? Sim. Eu só não posso ter essa chamada de venda ou então... o registro de marca não tem nada de litigioso, né? Mas, por exemplo, se eu fosse uma pessoa litigiosa, não, você tem que processar o seu patrão. Você tem que fazer isso com o seu patrão, vamos supor, Você né? não pode induzir a pessoa a nada. Processar alguém. Sim. Mas o registro de marca é algo muito, muito bom, assim, né? Pra todo mundo basicamente que tá envolvido. proteja-se, né? Proteja o que você investe. Exatamente. Então, a chamada, ela é mais nesse sentido, né? Positiva, etc, etc. Então, quando eu vou falar nas minhas redes sociais, eu faço mais numa questão de produção de conteúdo. Eu acho que vocês já viram muitos advogados que usam, né? Sim. Dessa tática, né? Vende o serviço sem vender. Sim. É mais informativo. O conteúdo informativo você pode falar à vontade. O que não pode fazer, enfim... Você começou nesse mercado pioneiro, né? Você foi uma das pioneiras, pelo menos aqui na cidade. No Brasil também foi uma das pioneiras. Mas tinha alguém em quem você se inspirava? Aí que tá, não tinha. Não necessariamente do direito, mas não, né? Não tinha alguém. sim. Pelo menos Do que te digital. puxava pra cima, assim, tipo, vai dar certo. Olha só, da área do direito digital, de advogado, assim, eu confesso que eu não tinha muito Não tinha referência, eu não tinha muita referência, assim. Eu acho que depois de alguns anos eu fui vendo eu lembro de uma advogada que o Instagram dela é Advogando em Família. Ela chama Camila. Ela era muito advogada influenciadora. Foi uma figura que surgiu muito na minha época, que assim que eu formei, assim, passou uns 6 meses a 1 ano, começou a estourar essa figura de advogado influenciador. Que é o advogado que mostra o seu cotidiano, que mostra o que faz, ali no dia a dia mesmo, para aparecer e, de certa forma, ser enxergado como advogado. E eu acredito que, assim, isso foi importantíssimo. Eu acho que é importante até falar aqui das redes sociais, porque eu acredito que muito do meu crescimento de autoridade se deu por conta de rede social. Assim, porque antigamente, né, o advogado, para ele ficar famoso, para ele ficar conhecido, ele tinha que ter tempo de carreira e tinha que ter uma grande fama em relação a sentenças procedentes ou sentenças improcedentes. Era assim que ele... grandes casos, né? Resolver grandes casos. Ou então, os criminalistas eram muito por meio do júri popular. Sim. Então, você tinha, assim... Era muito mais difícil você ser notado. E pro início de carreira, isso é muito complicado, né? Então, a rede social, eu acredito que ela foi, assim... Ela democratizou muito a possibilidade de novos profissionais entrarem no mercado de trabalho. E eu peguei isso, de certa forma. Peguei... mais ou menos em 2019, viu? Que eu fui entrar mais nesse sentido. Porque no início mesmo não tinha essa visão, sabe? Mas qual que era a pergunta mesmo? Quem você se inspirava? Sim. Que você se inspirava. Olha só, eu me inspirava muito nos players do mercado mesmo. Igual eu ia nos eventos de marketing digital. O Kaiser também era uma grande inspiração para mim. Tinha outros produtores da época que... eu vi até que o Lucas da Hora citou acho que é Vitor Azevedo. É Vitor Azevedo. Ele era um produtor aqui da Cápsula, ele também era uma grande inspiração. Eu não participei desse podcast, por isso que eu não lembro, tá? Verdade, né? Do Lucas da Hora, Sim. não participou, não? Não, foi o Kaiser e o Frank. Foram os dois. Ah, sim. Pois é, eles estavam mencionando. Então, ele chegou até a ser cliente lá do escritório também, era muito interessante. Todas as palestras, assim, você sempre abria muito a mente, né? Toda vez que eu ia num evento, abria uma janela a mais. Tipo assim, nossa, caramba, dá pra fazer isso, dá pra fazer assado. Então, eu sempre voltava com a cabeça, assim, turbilhando, assim, de fato, sabe? Então, eu me inspirava muito nessas pessoas mesmo do marketing, assim. Dentro do direito, eu tinha as inspirações do direito tradicional, sabe? Algum advogado que eu admirava muito aqui na minha cidade, ou algum advogado que eu vi uma sustentação oral e ficava boquiaberta, eu falava assim, caramba, eu quero falar igual essa pessoa. Eu também, igual eu falei com vocês, eu sou muito da academia, assim, de me inspirar muito pela questão da universidade. Gosto muito dessa área, desse ambiente. Então, me interessei em fazer mestrado, pensando muito nisso também. Sei que não tem nada a ver, né, com o direito digital, apesar que o marketing digital formou muitos professores. Sim, né? Verdade. Inclusive, assim,
falando até sobre a importância de posicionamento online, né, em rede social, eu acredito que muito do que eu conquistei se deu por isso. Igual eu sou professora numa pós-graduação da Univale. Eu tenho praticamente certeza que se deu muito pelo posicionamento no digital, porque querendo ou não, a pessoa vê que você tem autoridade no que você está falando, ela vê que você fala bem, etc. Então, isso tudo aí contribui, né, para, de certa forma, para ser convidado em palestra, para dar palestra. Sim, é uma oportunidade, né? O digital é sempre uma oportunidade. Sempre uma oportunidade. O Sobral mesmo fala que ele era doido para ser professor e o que possibilitou isso para ele foi o digital. Ele começou dando aula ali e vai ser para sempre assim, porque foi o que ele criou para a vida dele. Exatamente. A Lorena Vitório também, você deve conhecer. Maravilhosa. Inclusive, deixo até uma indicação aí, né? Se vocês quiserem convidar. Fechou. Que ela é muito, assim... Eu acho que ela inova muito no sentido de ser do digital e ser muito criativa, assim. Ela sempre sai fora muito da curva. E ela sempre teve o sonho de ser professora e começou também por meio do digital, né? Já que ninguém quer me contratar, eu vou me contratar aqui para dar aula dentro da minha universidade de Instagram. Sim. Porque é isso, empreender é resolver um problema, né? Então, tipo assim, você tem alguma coisa para ensinar, você tem algum problema para resolver na vida de alguém. Então, você tá ensinando a pessoa, você tá, tipo assim, você virou o professor dessa pessoa, né? Exatamente. Fazer uma pergunta ou dar uma opção ou outra, você escolhe um ou outro, ou então responde da maneira mais... Primeira coisa que vier na sua cabeça. Beleza? Tá. Então vamos lá. Atenção. É porque a primeira pergunta que eu já fiz antes do ping-pong, eu esqueci, que era uma inspiração. Mas já foi. Essa aqui é meio polêmica. Mas, faculdade ainda vale a pena? Olha, eu sei que diferente de muita gente que deve vir aqui, eu sou uma defensora da faculdade. Mas não de que você precisa fazer faculdade para vencer na vida, mas eu acho que a faculdade ela tem que ser uma possibilidade. Sim. Porque tem muitas profissões que você só consegue exercer se você passar pela universidade, né? Assim, se você quiser só empreender sem passar pela universidade, é uma possibilidade. Mas se você quiser empreender ou também ser funcionária, ou ser médico, ser advogado, e todos esses caminhos precisam passar pela universidade, você também é um caminho viável, entendeu? Então, sim, eu acho que a faculdade ela não é um meio obrigatório, mas é uma possibilidade que ela deve estar ali à mão, né, de quem queira. Massa. Dinheiro pra você é? Dinheiro é uma forma... Dinheiro é uma ferramenta de você realizar seus sonhos e também é uma forma de você não pirar para pagar as contas. Boa. Boa. Uma viagem inesquecível? Uma viagem inesquecível? O Chile. Legal. Achei um dos lugares mais lindos que eu já conheci. Massa. E uma praia inesquecível? Nossa senhora, fui em cada praia ruim. Uma Nova boa. Viçosa. Inesquecível do jeito bom ou do jeito ruim também, né? Pode ser inesquecível do jeito ruim. É verdade, Arraial, acho que foi uma das praias mais bonitas que eu já fui, assim, que eu gostei do Da local. Ajuda ou do Cabo? Arraial da Ajuda. Bahia é uma delícia, né, gente? Nossa, lá é muito demais. bom mesmo. Vanessa, você chama de zíper ou fechcler? Zíper. Ah, boa. Só curiosidade mesmo. O que vale mais a pena? Processar uma pessoa ou fazer textão no Instagram? Olha só, dá mais certo o textão, tá? Meu Deus! Tô brincando. Não esperava. Tô brincando. É porque o textão, a justiça da internet, ela causa mais dano do que uma sentença condenatória. Basicamente foi isso que eu quis dizer, infelizmente. E realmente, Justo. a cultura do cancelamento tá aí pra provar isso. Exatamente. Então, assim, às vezes você vai ficar lá num processo, X anos esperando uma decisão, mas quando... A internet já cancelou a pessoa muito mais. Exatamente, ela é muito mais efetiva que o judiciário. Mas a internet não é terra sem lei, então você vai aguentar as consequências também. Pode demorar, mas chega. É isso aí. OAB ou OABrejas? Ai, gente, OAB, né? Como é que eu... Isso aí. Eu tô lá, faz parte do meu cotidiano. Boa. Eu nunca fui na OABreja, você acredita? Não acredito. Juro. Eu também nunca fui, não. Mas ela é advogada. Ah, é verdade. Mas a OABrejas é do curso de Direito, não é da OAB, entendeu? Faz sentido, né? Faz sentido. Mas ela estudou direito, né, gente? Estudei, então, mas na faculdade você nunca foi numa Tem OAB, tempo gente? ainda de falar um pouquinho, assim? À Ou vontade. é ping-pong, literalmente? Pode falar pra ficar de boa. Tranquilo. Mas o que acontece? Até uma curiosidade. Eu estudei na faculdade da Padre Vale
E eu não tive esse clima universitário durante a minha graduação, não. O que acontece? Eu estudava à noite e numa turma de meio de ano. Então, na minha turma era muito trabalhador. Não era, tipo, filho, adolescente, sei lá, 17, 18 anos, que não fazia mais nada além de estudar, né, entre aspas. Porque estudar já demanda um esforço, né? Mas eram pessoas ali, pai de família, que voltava do serviço. Então era mais essa galera, então não tinha festa na minha época, sabe? Eu fui ir em uma festa ou outra, quando a UFJF veio para Valadares, eu já fazia faculdade quando a UFJF veio para cá. E aí, por convite de fulano ou ciclano, de vez em quando eu ia, mas não fazia parte do meu contexto, da minha rotina, entendeu? Sim. Então, por isso que a Brejas não participou muito ali. Não é muito sua vibe. Exatamente. Entendi. Um arrependimento. Nossa senhora, tô brincando. O menos grave. Arrependimento. Um que dá pra contar no podcast. Aquelas, eu não me arrependo de nada. Tá. Não, tô brincando. Nossa, gente, pergunta de terapia aqui, né? Esse é o seu momento com a gente. Um arrependimento, ter trancado o mestrado. Podia ter continuado ali na raça e já ter terminado com isso aí. Já acabava com essa agonia, né? Exatamente. Eu falei muito do mestrado hoje, né? Parece que tem alguma coisa ele assim. Tá martelando aí. Ele tá aqui, acaba logo. Quando terminar o podcast, ela vai voltar com a matrícula, certeza. Exatamente. E pra fechar, Vanessa, o que te motiva a não desistir? O mestrado. O que motiva a não desistir? Olha, são várias coisas, assim, mas... eu sou uma pessoa que prezo muito pela minha independência. Eu sou uma pessoa que preza muito pelo que eu conquistei até hoje. Então, para eu colocar tudo que eu conquistei a perder, assim, tem que ser algo que valha muito a pena. Uhum. Então, assim, eu dou muito valor a cada passinho que eu dei, né? Igual eu falei com vocês. São essas coisas. E, obviamente, o amor pelo que eu faço. Assim, eu gosto de advogar. Confesso que tem hora que, assim, é de arrancar os cabelos. Porque você lida com problemas todos os dias, né? Eu falo muito sobre isso, inclusive, com o pessoal, meus pupilos aí, né? Da advocacia. Que a advocacia, ela te exige ali um psicológico muito forte. Tem dia que, assim, você se sente um merda, literalmente, porque quando você não consegue... Você tem muito a síndrome do super-herói quando você é advogado. Uhum. Você, tipo assim, você tem que resolver o problema do seu cliente. Mas e se você não resolver? Você vai fazer o quê? Você vai se matar? Sim. E tem problema que tá fora do seu alcance. E aí? E quando não der pra você resolver, o que você vai fazer? Você vai pirar. Não deixar isso te desmotivar, né? Exatamente. Então, você foca muito no que você consegue de bom pro seu cliente também. Porque tem hora que ele fala assim, caramba, cara, você me salvou, muito obrigada. Você, tipo assim, você foca muito no êxito também, no que você consegue fazer a favor do seu cliente também. E... Enfim, a felicidade dele é a sua felicidade. Entendi. Basicamente é isso. Você tenta usar isso aí como força motriz mesmo para não desistir. E a independência. Então, Vanessa, é isso. Esse foi o nosso podcast.